Olá, boa tarde. Quinta-feira, 22 de fevereiro. O Portal da Assembleia está começando. Veja os destaques de hoje. TRE Maranhão lança projeto Voto Jovem em Escola da Capital. Comissão de Meio Ambiente discute possível loteamento da área de proteção ambiental da reserva do Itapiracó. Aumento do efetivo policial no estado repercutiu entre os deputados na sessão plenária de ontem. E ainda dicas de segurança para dirigir em pista molhada e evitar acidentes. É agora no Portal da Assembleia. Para estimular a participação democrática dos jovens eleitores na capital e do interior do estado, o TRE lançou ontem no Colégio Sintra, em São Luís, a edição 2018 do projeto Voto Jovem, voltado para adolescentes de 16 e 17 anos. O lançamento do projeto Voto Jovem, Participação, Cidadania e Democracia reuniu representantes do Tribunal Regional Eleitoral, Secretaria de Estado da Educação e adolescentes entre 16 e 17 anos. Para o presidente do TRE, a iniciativa é importante para estimular a participação de jovens que ainda não são obrigados a votar, mas que usam as redes sociais para debater assuntos pertinentes, como a política brasileira. Eles têm independência, eles têm liberdade, eles têm acesso à notícia, à informação. Isso é muito, muito importante, porque as redes sociais estão aí. Então, é demonstrar e incentivar. E eu tenho certeza que isso vai trazer bons resultados. Nós vamos escolher, a juventude vai ajudar a escolher grandes políticos, grandes representantes que sejam comprometidos com os anseios da população que os vai eleger. O Voto Jovem é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. A ideia é contribuir para fomentar sobre o papel dos adolescentes na sociedade, principalmente na atuação dos jovens na escolha dos seus representantes. Os estudantes têm a possibilidade hoje no Maranhão de escolher seus gestores gerais, seus gestores adjuntos, já participam dos conselhos sobre drogas das suas escolas, já participam dos seus conselhos escolares de forma geral. E agora a gente quer que eles participem também do seu processo político eleitoral, que escolham seus representantes, seus deputados federais, estaduais, seus senadores, seu governador, sua governadora, enfim, seu presidente. Escolham seus representantes, isso é muito importante para a gente, isso é uma formação de cidadania e ajuda, claro, na nossa educação. O lançamento do projeto aconteceu no Sintra, a maior escola pública da América Latina, com cerca de 5.000 estudantes. Aqui, muitos alunos já sabem a importância de fazer parte do processo eleitoral. Eu e meus colegas, a gente sempre conversa muito em sala de aula sobre questões políticas. E a maioria deles se mostram interessados em debate. A gente faz muito debate, eles se mostram interessados mesmo nessa questão política. Eu acho muito importante e fundamental também para a gente, porque elimina aquelas pequenas dúvidas que a gente tem. Então, é muito top. A Operação Seguro Fake, deflagrada pela Polícia Federal hoje pela manhã no Maranhão e no Pará, terminou com 4 pessoas presas em São Luís e São José de Ribamar. A operação combate um grupo criminoso especializado em fraudar seguro-desemprego. Os presos foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal em São Luís e ficam à disposição da Justiça. Ao todo, foram cumpridos 19 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão. Uma outra operação também marcou a manhã de hoje. Policiais civis e militares foram presos suspeitos de integrarem um grupo criminoso com atuação na região metropolitana de São Luís. A prisão aconteceu no Quebra-Pote, na zona rural. A operação foi realizada pela própria Polícia Militar. A Secretaria de Segurança Pública deve dar todos os detalhes na tarde de hoje em entrevista coletiva. Os nomes das pessoas conduzidas ainda não foram divulgados. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia ouviu ontem o secretário de Meio Ambiente do Estado, Marcelo Coelho, sobre um loteamento que está sendo comercializado dentro da reserva do Itapiracó, região metropolitana de São Luís. Durante os trabalhos, ficou definida a realização de uma audiência pública no mês de março para discutir de forma ampla o assunto. Os representantes de entidades e os deputados discutiram sobre a possível venda de lotes na área de proteção ambiental, reserva do Itapiracó, em São Luís.
Os moradores da área foram surpreendidos na semana passada com a divulgação de que o terreno da APA estaria sendo loteado e vendido. Preocupação que ela se tornou-se mais frequente e compartilhada entre não só os moradores, mas dentre todas as entidades que residem ali no entorno, bem como de outras partes da ilha e até mesmo do Maranhão, assim como temos a ONG Libertas, que é uma grande parceira nossa. Assim, estamos atuando junto com a Associação dos Defensores do Complexo Itapiracó, em conjunto com outras 15 entidades. O encontro foi proposto pelo vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, o deputado Bira do Pindaré. O parlamentar falou que a área de proteção ambiental é resultado de uma luta importante da comunidade e funciona como um endereço de lazer para pessoas de muitos bairros da região. Há uma enorme preocupação por parte da comunidade. Nós, de imediato, pedimos essa reunião com o secretário de Meio Ambiente, compareceu, deu esclarecimentos para nós e deixou muito claro de que não vai permitir, em nenhuma hipótese, que seja modificada a destinação dessa área, né, que é hoje chamada APA do Itapiracó. Né, como também já deixou claro o embargo, né, à venda de lotes. Então, nós já temos passos importantes. A questão do processo que tem na Justiça está sendo esclarecido, a fim de que a gente possa ter as informações necessárias para também o Estado poder atuar nessa questão. Vamos ter uma audiência pública, né, com todos os órgãos envolvidos, inclusive a SPU, que é implicada nisso, a pessoa ou a empresa que reclama a propriedade desta área. Enfim, então nós estamos procurando o caminho de esclarecer o assunto e garantir, sobretudo, a preservação da APA de Itapiracó, que é o nosso objetivo principal, com toda a movimentação que a comunidade está fazendo, com o respaldo nosso aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. O secretário estadual de Meio Ambiente, Marcelo Coelho, compareceu ao encontro e garantiu que os moradores não precisam se preocupar em relação a esse loteamento. A secretaria investigou o caso e já está tomando as providências legais. Existia apenas uma placa, que a prefeitura não tinha emitido nenhum documento, nenhuma autorização, e muito menos a SEMA foi nem consultada. Então, foi uma publicidade que eles colocaram lá, mas de imediatamente nós embargamos, arrancamos a placa, a secretaria já informou a empresa e nós não vamos admitir que seja realizado um loteamento na área do Itapiracó. O deputado Rafael Leitoa, presidente da Comissão de Meio Ambiente, garantiu que os encaminhamentos serão feitos e uma audiência pública no dia 7 de março está sendo planejada pela Comissão da Assembleia para discutir amplamente o assunto. Foi observado ali que apareceu um proprietário de uma terra dentro da reserva, né, levando em consideração a determinação da Justiça Federal, onde coloca que a área que ele está reivindicando, a União já disse que não é proprietária, dando ganho de causa à construtora Íris, mas do outro lado já existe um embargo por parte do governo do Estado, impedindo ali um loteamento por falta das licenças necessárias a se fazer um empreendimento ali. O que foi discutido hoje é que a SEMA está buscando a inicial desse processo para ver de fato que a área que a Justiça Federal determina ser de propriedade da construtora Íris, se está realmente dentro da reserva ou não, e saber a motivação que a União coloca, que aquela área não faz parte dentro do seu patrimônio. Já na sessão plenária de ontem, os deputados repercutiram o aumento do efetivo policial no Estado e a instalação dos comitês de bacias hidrográficas. O deputado Júnior Verde abriu os pronunciamentos no pequeno expediente na sessão desta quarta-feira e repercutiu a audiência pública, que discutiu o aumento do efetivo policial no Estado. Logo em seguida, o deputado Sérgio Vieira anunciou que a unidade vocacional do IEMA entrará em funcionamento no mês de março, na cidade de Açailândia. A reforma está sendo concluída esta semana e, portanto, no mês de março, a unidade vocacional do IEMA de Açailândia já volta com suas atividades normais, oferecendo 3 cursos vocacionais para aquela cidade ainda neste primeiro semestre. O deputado Eduardo Braide declarou que irá acionar o Ministério Público para apurar a emissão de multas de trânsito na capital maranhense. Já o deputado Rafael Leitoa tratou da instalação dos comitês de bacias hidrográficas no Estado e os benefícios para a população maranhense. O que eu quero destacar, deputado Adriano Sarney, é que esta luta tem a participação da população do Maranhão. A partir dali, a gente começa a desencadear um processo de instalação do comitê. Temos aí 6 meses a partir desse momento para que a gente possa
convocar as eleições, com certeza dali sai uma comissão pré-eleitoral para que a gente possa ali instalar esse comitê de bacia tão importante para o país, não apenas para os nossos 3 estados pertencentes à bacia do Rio Parnaíba. A deputada Francisca Primo parabenizou a senhora Concita da Pindoba, eleita para presidir o CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar. E o deputado Bira do Pindaré repercutiu a reunião da Comissão de Meio Ambiente e destacou a situação da APA, Área de Proteção Ambiental do Itapiracó. Foi uma reunião muito proveitosa, porque tivemos informações a respeito da situação da APA do Itapiracó. Em primeiro lugar, o secretário deixou muito claro de que a venda de lotes na área do Itapiracó está embargada. Está embargada a venda de lotes. Essa é a primeira providência tomada pela Secretaria de Meio Ambiente. Em segundo lugar, de que a Secretaria não aceita em nenhuma hipótese a mudança e a destinação do uso daquela área. O deputado Raimundo Coutrinho usou o tempo do grande expediente para comentar a intervenção federal no Rio de Janeiro e o momento da insegurança que passa o país. Já a deputada Nina Mello pediu melhorias para as rodovias estaduais 278, a 036 e a 006. O último orador na sessão desta quarta-feira foi o deputado Rogério Cafeteira. O parlamentar tratou da situação financeira do Maranhão e rebateu informações divulgadas por alguns órgãos da imprensa. A reportagem na qual o deputado se baseia do valor econômico, ela foi feita em dados preliminares, já que esses dados, pela legislação, só serão oficialmente colocados no dia 5 de abril deste ano. Mas veja bem, aí não foi uma má-fé do jornal Valor Econômico. É porque o foco da reportagem, na verdade, não era a saúde financeira dos estados. O foco, senhoras e senhores deputados, foi a importância da repatriação para as economias dos municípios e estados do Brasil. Veja no próximo bloco dicas de segurança para dirigir em pista molhada e evitar acidentes. E ainda aumenta a procura por academias de luta na capital. O Portal da Assembleia volta em 1 minuto. Pista molhada, atenção redobrada. Com a intensidade das chuvas na capital, os motoristas devem tomar cuidado para não colocarem suas vidas e as dos demais condutores e passageiros em risco. A repórter Ticiane Chuvas conversou com um especialista de trânsito que deu dicas de segurança. Dirigir em dias de chuva nunca é bom, mas é uma situação que os motoristas da capital têm enfrentado com frequência e muitos redobram a atenção. Realmente esse período está chovendo bastante, né? Que é o tempo dela. E a gente tem que dirigir com bastante atenção, cuidado redobrado e principalmente com se diz, a velocidade, manter a velocidade abaixo de 60 km, manter a distância também é muito importante. Tem ocasiões que você é obrigado a ligar o farol, até mesmo pisca-alerta. A primeira coisa é você ligar os faróis e quando começar a conduzir o carro procurar manter distância. Não frear bruscamente, como muitos fazem, eles, até por não manter distância, quando observa que o da frente parou, acaba tendo que fazer aquela freada brusca. Se os pneus não estiverem legal, o carro não vai parar, vai ter aquela aquaplanagem, né? O número de acidentes de trânsito tende a aumentar em dias de chuva. E para quem dirige em pista molhada, especialistas recomendam cuidado, atenção e muita prudência. Agora, nesse momento, não chove e o tempo está perfeito para dar dicas sobre como agir em dias de chuva. Para isso, eu tenho a companhia do José Manuel, que é instrutor de trânsito. Vamos lá, José? Vamos sim. José, quais as principais dicas? Primeiramente, o veículo tem que estar em boas condições de uso. Pneus, bom estado de conservação. Não pode ser um pneu careca, pneu meia-vida. Tem que estar um pneu novo, né? A segurança ser maior. E a visibilidade. Geralmente vai embaçar. O que é que o condutor deve fazer? Simplesmente ligar o ar-condicionado. Ligou o ar-condicionado no modo frio ou modo quente,
não influencia nada, vai desembaçar. Tá? A umidade vai baixar, ó, você ligou aqui, ó, o ar-condicionado, não precisa mexer em nada. O para-brisa vai desembaçar naturalmente. Durante 30 segundos o motorista já vai ter uma visão já satisfatória. Em seguida, o limpador de para-brisa tem que estar novo, né? Para poder ter uma boa aderência do para-brisa. As borrachas bem novas, não pode ser aquela borracha isso aqui, certo? Aí vai dar uma boa segurança para o condutor, visibilidade que é importante no período chuvoso, certo? E em seguida, a parte elétrica, tem que estar os faroletes, faróis, tem que estar ligado, a distância de segmento, você tem que seguir o carro que está à sua frente numa distância de 5 segundos para evitar que o carro da frente desvie de um buraco e você ter condições também de desviar do buraco, para evitar corte de pneus e perca de controle de veículo. Em uma água-planagem, aquela água fina que fica no asfalto, aquela camada de água fina, o condutor deve não acelerar, tá? Deixar o carro em marcha, para usar o freio, a frenagem, freio motor, para ter uma boa segurança, uma boa estabilidade e aderência dos pneus ao solo. Fique atento a outras orientações. Diminua a velocidade e acenda o farol baixo, mesmo se ainda estiver claro. Não realize ultrapassagens porque a visibilidade em dias de chuva é bem menor. Nada de manobras arriscadas. Diante de um ponto de alagamento, desvie o caminho. Atenção aos pedestres. Usar o veículo para arremessar água ou detritos é infração média, com multa de R$ 130. Tudo se resume à direção defensiva, que evita qualquer tipo de acidente. O condutor tem que respeitar as leis de trânsito, andar em velocidade inadequada para as condições da via, respeitar a velocidade máxima da via arterial, via coletora e via local. No entanto, na chuva, se estiver chovendo com muita intensidade, é melhor ir parar o carro em um local seguro e espera a chuva passar para você ter uma segurança maior de você e dos outros condutores e dos pedestres em si. Ainda falando sobre trânsito, o secretário municipal de Trânsito e Transportes de São Luís, Canidé Barros, anunciou ontem em entrevista coletiva que várias multas registradas por radares em avenidas da capital estão sendo canceladas. Os motivos foram irregularidades em notificações e a duplicação de multas. De acordo com Canidé, as multas estão sendo canceladas em 2 pontos fiscalizados pelos 36 equipamentos eletrônicos que funcionam na cidade. Para as pessoas que receberam multas indevidas, o secretário afirmou que até sexta-feira já deve estar concluída a digitação do cancelamento das multas e que na segunda-feira já será possível tirar o nada consta com a certificação de que a multa foi retirada. As lutas estão ganhando cada vez mais a preferência dos maranhenses e a procura cresce em ritmo acelerado nas academias da capital. Além de uma excelente forma de perder peso, elas ajudam a desenvolver a musculatura. No mercado, as artes marciais oferecidas variam de acordo com a especialidade da academia. Socos, chutes. Isso requer força e muita movimentação. Ao fim de uma sessão de treino, lá se foram 800, 900, 1.000 calorias. As lutas são uma excelente forma de perder peso, além de desenvolver a musculatura. A maioria das modalidades trabalha o abdômen e a região lombar, além de músculos superiores e inferiores. Não é à toa que as lutas têm sido uma das modalidades esportivas que mais tem atraído praticantes em busca de melhoria na qualidade de vida. O André é instrutor de Muay Thai há cerca de 10 anos e diz que a maioria dos alunos da academia vem em busca de mudança de vida. A luta já não é mais marginalizada como há muito tempo atrás, então as pessoas elas vêm procurar mesmo uma atividade física que não seja repetitiva, que não seja monótona, né? Porque é um treino muito dinâmico, onde o gasto calórico é bem grande e os resultados acabam vindo rápidos, né? Então, hoje mulheres, crianças, até idosos, né? A gente faz bastante trabalho assim com pessoas que não são talvez o público que a galera imagina, né? Que são jovens, fortes, grandes, porque acabou se tornando um esporte muito divertido até de se praticar. Outro detalhe da luta que conquista os praticantes é que elas são muito dinâmicas. Isso funciona como um antídoto contra a monotonia de algumas outras atividades, como a tradicional musculação.
As lutas exigem bastante movimentação. Além da técnica, é utilizada também bastante força. Por isso, o gasto calórico é bastante grande. Mas o que as pessoas não podem esquecer é que antes de praticar qualquer atividade física, deve buscar um acompanhamento médico. E já durante a atividade, tem que buscar também o acompanhamento de um profissional especializado. Isso para evitar maiores problemas, inclusive lesões graves. O jiu-jitsu, apesar de não necessitar de tanta força, é um ótimo esporte para definir o corpo. Isso porque algumas posições necessitam do movimento de vários músculos. E manter estas posições ajuda a tonificar o corpo. Além disso, tem o poder de diminuir o estresse. Este professor de jiu-jitsu lembra deste detalhe. Ela tem vários benefícios com a arte marcial em si, não só o jiu-jitsu, como qualquer outra arte marcial. Ela tem a questão da disciplina, a questão do respeito, da perda de peso. Para as meninas tem a questão da autodefesa também, que hoje em dia é muito procurado. Criança tem muita questão de anti-bullying, que hoje em dia é muito comum, né? Então a arte marcial em si, ela pode te dar todos esses benefícios, inclusive o jiu-jitsu. O jiu-jitsu um pouquinho mais, que a gente sabe que é uma arte que o Brasil deu uma enxugada nela. O jiu-jitsu que a gente treina é o jiu-jitsu brasileiro, então a gente já tem mais aquela afinidade com as situações. Para quem pratica luta, além do ganho na qualidade de vida, também pode sonhar com voos mais altos. É o caso do Nilson. Ele começou no jiu-jitsu em um projeto social e agora treina Muay Thai. A luta mudou a vida e ele quer ser agora um lutador profissional. Um amigo meu me apresentou jiu-jitsu, não queria fazer, mas aí ele tanto insistir, eu acabei indo e gostei. Foi a paixão à primeira vista e até hoje eu tô. Dei uma pausa no jiu-jitsu, vim pro Muay Thai, pro MMA e não saio daqui. Gostei mesmo, não quero parar. Entendeu? A prática regular de atividade física é indicada para indivíduos de todas as idades. A luta, além de uma atividade prazerosa, tem inúmeros benefícios. E é bom não confundir luta, atividade esportiva, com violência. Então, que tal arriscar uns socos e chutes e de quebra melhorar a saúde e ficar com um corpinho legal? O Portal da Assembleia fica por aqui. Você pode acompanhar toda a nossa programação no site al.ma.leg.br/tv. Uma boa tarde e até amanhã.